atividades escolares. Vamos começar com o artigo de opinião. Então, vamos estudar esse mês algumas habilidades, que são estratégias de leitura, para vocês entenderem os sentidos do texto, né? Os efeitos de sentido. O que são os efeitos de sentido que um texto tem? E a argumentação, tá? Então, vamos estudar o gênero artigo de opinião. Vamos aprender sobre as características que esse gênero compõe? Então, o artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns nos cotidianos da cidade, no dia a dia. Eles são encontrados, publicados em jornais, em revistas e blogs. Então, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender o ponto de vista do autor, né? A tese do autor, sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, vai ser assuntos que permeiam o cotidiano das pessoas, né? Que envolva a sociedade no geral. Então, quando uma pessoa escreve um artigo de opinião, ela não vai defender o ponto de vista da sociedade, ela vai defender o ponto de vista dela, tá? Então, o artigo de opinião é algo pessoal, é algo subjetivo. Então, ele é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que ele vai defender um ponto de vista, como eu falei anteriormente, só que esse ponto de vista tem que ser defendido por meio de argumentos. Não adianta eu dar a minha opinião, a minha tese, o meu ponto de vista sobre determinado assunto e eu não explicar por quê. Quais são os motivos que me levam a ter essa opinião? Então, essa explicação da minha opinião chama-se argumentos, como eu já falei nas aulas anteriores, né? A linguagem usada no artigo de opinião costuma-se alinhar-se à norma padrão, à norma culta da língua, né? Então, eles não têm indícios de oralidade. É um texto totalmente culto, né? Que segue a norma padrão. O assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva para a sociedade em si. Então, são fatos importantes, não são fatos banais, ocorridos no dia ou na semana anterior. Então, são temas bastante atuais. Costuma ser os temas de artigos de opinião, né? Então, nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, uma função para a sociedade. Todo texto ele tem o porquê de ser escrito, ele tem uma função social bem clara, que é promover o debate público, é fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento e debatam sobre a opinião que ela tem sobre determinado assunto. E esse assunto são de demanda social, que permeiam a sociedade. Então, vejamos mais algumas características desse gênero. Quais são as características que compõem esse gênero, essa forma em que o texto se apresenta? Então, ele contém um título polêmico ou provocador, né, para chamar a atenção do leitor. Então, no título ele já traz o tema, o que vai ser trabalhado, o que vai ser escrito. Ele expõe uma ideia, um ponto de vista sobre determinado assunto. Se é um artigo de opinião, eu tenho que dar a minha opinião, né? O meu ponto de vista, a minha tese sobre aquele assunto. Então, ele apresenta 3 partes: a exposição, a interpretação e a opinião. O que é essa exposição? Eu vou expor, eu vou mostrar alguns dados, algum fato sobre aquele assunto, né? Por exemplo, se for sobre a legalização do aborto no Brasil, que foi um tema que aconteceu, né, nas mídias, estava bem presente nas mídias nas semanas passadas, né? Então, o que é exposição? Eu vou expor, eu vou mostrar dados, informações sobre o tema abordado. E a interpretação que eu tenho, a interpretação que eu vou fazer com esses dados, com essas informações. E, por fim, com toda a interpretação, com toda a exposição de dados, de características de determinado tema, como o exemplo que eu dei da legalização do aborto, aí sim eu vou dar minha opinião, né? Baseado nessa interpretação e nessa exposição de informações. Então, utiliza verbos predominantemente no presente, então coisas que acontecem agora, aqui e agora, né? É uma linguagem objetiva, na terceira pessoa, sabe-se que a sociedade tem pensamentos retrógrados, sabe-se que a legalização no aborto no Brasil hoje é um assunto muito polêmico, então sempre falar em terceira pessoa, né? E quando eu falo de primeira pessoa, que é o eu, ele é um artigo mais subjetivo.
ele fala, ele demarca mais essa primeira pessoa, demarcando mais a opinião de quem está falando. Então, eu posso utilizar essas duas linguagens, em terceira pessoa, falando no geral, como se fosse um pensamento da sociedade. Entende-se que os movimentos contra o aborto no Brasil são divergentes nas diferentes posições, sejam elas condições financeiras, de idade, enfim. Falar mais no geral, dar opinião, só que falando mais no geral. A primeira pessoa ela vai marcar: eu acho isso, eu acho aquilo, eu entendo que o melhor para a sociedade seria a legalização do aborto, é um exemplo, tá? Então, a linguagem ela pode ter essas duas vertentes, em terceira pessoa, né? E em primeira pessoa. O que é uma linguagem objetiva? Tem a finalidade de exibir fatos, sem se preocupar em transparecer a emoção ao longo da propagação da mensagem, né? Então, se eu não estou demonstrando emoção, se eu não estou demonstrando que seja algo só para mim, que seja uma opinião só minha, eu coloco como exemplo anterior, né? Coloco para a sociedade, sabe-se, entende-se que o melhor para as pessoas seja isso, né? Isso que é uma linguagem mais objetiva. E a subjetiva considera-se emoção. Se é um tema que me comove, se é um tema muito pessoal para mim, eu vou colocar todo o meu entendimento e toda a minha demarcação, que seria o eu. Eu acho, eu entendo, tá? Vejamos também a estrutura. O que é estrutura? A estrutura é qual é a forma que esse texto se apresenta, como ele é caracterizado, né? Lembre-se de estruturas de casa. Como são as estruturas das casas? É o alicerce, né? Que ele, a partir do alicerce, que a casa vai ser construída, né? Então, no texto, a estrutura é o quê? É a base, é como ele se forma. Então, temos a introdução, contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida. Então, já na introdução, eu vou mostrar qual é a minha temática, isso vai ser a legalização do aborto, né? Eu vou contextualizar onde esse tema vai ser discutido. Vai ser em nível nacional, vai ser em nível da minha região, a nível de estado, a nível de mundo. Então, eu vou contextualizar, falar onde esse tema vai ser recorrente, em que parte da sociedade ele vai ser apresentado, né? E o desenvolvimento é a explicitação do posicionamento adotado. Então, na primeira, eu contextualizei, eu falei da sociedade, né, onde ela se insere. Digamos que seja o caso de semanas atrás, sobre a menina que foi estuprada por tios, né, avós, a gente não se sabe. Então, eu vou falar desse contexto, dessa contextualização das crianças abusadas por parentes próximos, né, no Brasil. Eu não vou falar a nível da minha cidade, eu não vou falar a nível de mundo, eu vou falar exclusivamente do Brasil e nesse caso especificamente, né, das pessoas, das crianças que são abusadas por parentes próximos, que é um índice muito alto, né? Então, eu vou contextualizar o meu tema. Tudo isso na introdução, só isso na introdução, só a contextualização. No desenvolvimento, eu vou explicar o meu posicionamento. Então, na primeira parte, não vem a opinião, não vem a sua opinião. Somente explicar o tema, eu posso definir qual que é esse tema, dar a definição. Depois que eu falei tudo sobre o tema no primeiro parágrafo, né? Porque eles são diferenciados por parágrafos. Eu não posso colocar minha introdução, meu desenvolvimento, minha conclusão dentro de um parágrafo só, tá? Então, fiz minha contextualização na introdução, vou para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento ele pode ter mais de um parágrafo. Na verdade, ele deve ter mais de um parágrafo. Então, eu vou explicar meu posicionamento. Bom, a partir de tudo que foi dito anteriormente, eu sou contra a legalização do aborto do Brasil. Digamos que minha opinião seja essa. Só que, por que eu sou contra? Eu vou trazer dados, né? Que existem casos de estupro, que a vítima necessita de aborto. Então, cada argumento que eu for explicar, que eu vou mostrar, é um parágrafo, né? Então, eu vou utilizar de vários argumentos, eu vou trazer várias áreas. Por exemplo, vou falar da questão biológica. O corpo de uma criança nessa idade não suporta uma gravidez. E aí vocês vão explicar mais, vão pesquisar mais, se interar mais do tema.
E eu vou falar de questão social. Como que uma criança que nasce de um estupro, como que será a vida dela social perante a sociedade? Aí vocês vão trazer os pontos negativos. Então, cada argumento é um parágrafo. Vocês vão utilizar vários argumentos, contra-argumentos, né? Vão apresentar dados, informações e discurso de autoridade. Vocês podem pegar, por exemplo, o discurso de algum juiz sobre o tema, sobre algum estudioso do tema, trazer como citação. Tudo isso vai enriquecer o texto de vocês. Que a opinião que vocês derem sobre determinado tema, vocês sabem do que vocês estão falando. Não são achismos, né? É baseado em posições, argumentos de autoridade, questões científicas em si. Tudo isso para enriquecer o texto. Nós vamos fazer também, né, um artigo de opinião mais para frente. Por enquanto, é para vocês conhecerem essa estrutura desse gênero. Então, a introdução eu contextualizei, desenvolvimento eu expliquei a minha opinião, vou argumentando a cada parágrafo. E a conclusão, o que é a minha conclusão? É o fechamento do meu texto, né? Eu vou dar uma ênfase, eu vou retomar a minha tese, que é a minha opinião, e eu vou propor uma intervenção social. Se os artigos de opinião trazem problemas sociais, eu não vou só dar minha opinião. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou intervir, eu vou trazer a solução, né? Se o problema for a questão da legalização do aborto, e eu expliquei no meu texto que há muitos casos, né, de aborto, que é um problema social, o que na minha conclusão eu vou fazer? Eu vou pensar qual é a minha intervenção social, qual que é a minha proposta de solução para esse problema do aborto no Brasil. Se eu não posso abortar, que é um crime, mas as pessoas fazem mesmo assim, independentemente da classe social, das condições financeiras, as pessoas vão continuar fazendo aborto. E aí? Qual que é essa proposta? Que proposta que eu vou pensar para resolver, muitas vezes não dá conta, né? Pelo menos amenizar esse problema. Qual que é a minha proposta? Então, eu vou escrever na conclusão. E como que eu começo essa conclusão? Retomando a minha tese. Reafirmando que eu sou contra o aborto no Brasil, a legalização do aborto. Então, eu vou colocar com outras palavras a minha conclusão para retomar, para reforçar qual é a minha opinião dentro do texto, né? E aí, eu vou apresentar a minha proposta de solução, de intervenção social. Não para solucionar, ou para, se não for solucionar, pelo menos para diminuir o problema, tá? E agora que já sabemos um pouco sobre o artigo de opinião, vamos analisar e responder algumas questões sobre ele. Então, tem um texto aqui de exemplo, tá? Saúde pública. Por onde começar o tratamento? Aí vocês vão ler esse textinho aqui, super fácil, tá? Aí tem algumas questões para vocês responderem. Que gênero textual é esse que acabamos de ler? Com as características que vocês vão observar, né, nesse texto, vocês vão me dizer qual que é o gênero, tá? Lembra-se que gênero informativo não existe, viu, pessoal? Eu expliquei o que é gênero nas aulas passadas, né? A forma como o texto se apresenta. Se ele é uma receita, se ele é uma carta, se ele é uma fábula. Enfim, vocês vão me dizer que gênero textual é esse. E para que serve? Vocês vão me dizer a utilidade em um texto dessa forma. Para que serve um texto como esse? C. Onde encontramos textos assim? Onde que eles são publicados? Onde que a gente pode encontrar textos desse gênero? Qual que é o tema tratado, né? Vocês vão fazer a leitura. Você achou esse título subjetivo? Ou seja, é algo pessoal? Ou é algo objetivo, algo mais geral? Vocês vão me dizer? E aí, vocês vão me tirar a opinião do autor. Qual que é a opinião que ele tem? Vocês vão retirar lá do texto. Quais são os 2 problemas de má saúde pública no Brasil apontado pelo autor no fim do 2º parágrafo? Então, já está dando a localização para vocês retirarem os problemas, né? Que são mais de um. De quem é a culpa pelos descasos com a saúde no Brasil? De quem que é? E qual é a estratégia usada pelo autor para concluir seu texto, né? Então, vocês vão olhar lá qual que é a conclusão desse texto, qual que foi a estratégia, qual foi a proposta de intervenção, certo? Vocês vão me responder. Observe a charge a seguir. Vocês vão ler a charge. Hospital público. Vou escrever a receita na sua mão. O hospital está sem papel.
Aí vocês vão marcar qual é a alternativa correta. Do ponto de vista da temática, pode-se inferir, pode-se entender que o objetivo da charge acima é A3 verdadeiro ou falso. Porque agora que já entendemos um pouco mais sobre o artigo de opinião, vocês vão produzir um. Orientações. Defina o tema, vocês vão pesquisar um tema sobre um artigo de opinião. Então, relembrando, primeiro, informe-se mais do tema por meio de pesquisas em fontes confiáveis. Então, vocês podem fazer a pesquisa, vocês vão escolher o tema de vocês, tá? Podem pesquisar, e lembrando que os temas são de interesse social, tá? Não adianta fazer sobre o Neymar se não tiver um tema social relevante. Vocês vão fazer uma folha de rascunho, vocês vão copiar, vocês vão selecionar argumentos. Por exemplo, eu vou escolher sobre a prisão perpétua. É um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha de rascunho e vou selecionar alguns argumentos. Bom, eu sou a favor da prisão perpétua no Brasil. Então, eu vou selecionar argumentos. Por que eu sou a favor? Porque alguns bandidos, alguns infratores, eles não regeneram, né? Com o passar dos anos nas cadeias, eles ficam mais agressivos, eles ficam mais... eles não regeneram, enfim. Então, eu vou primeiramente selecionar quais são os argumentos, tá? Eu vou elaborar esses meus argumentos. Eu vou falar mais de um, no mínimo 3, tá? Que precisam ser consistentes. Posicione-se sobre os argumentos alheios. Por exemplo, tem um argumento que é contra a cadeia perpétua no Brasil, né? Prisão perpétua. Eu vou pegar esse argumento contra e vou defender ele ao contrário. Isso é contra-argumento. Ir contra o argumento que está sendo utilizado. Então, posicione sobre argumentos alheios. Eu posso pegar um argumento que seja contrário à minha opinião e falar o contrário que ele está dizendo, tá? 4. Construa um texto que deverá ter no mínimo 12 linhas e o máximo 25, com a seguinte estrutura, né? A introdução, no primeiro parágrafo apenas o tema, explicar qual é o contexto que vocês vão utilizar essa temática, se é a nível de Brasil, se é a nível global. E vai colocar um comentário sobre ele, vocês vão explicar sobre a temática, sem dar opinião nesse primeiro parágrafo. Desenvolvimento. Do segundo ao penúltimo parágrafo. Então, o desenvolvimento ele deve ter no mínimo mais 2 parágrafos, bem escritos. Que aí vocês vão dar opinião e desenvolver a argumentação. Apresente argumentos de autoridades, por exemplo, assim, se eu sou a favor da cadeia perpétua no Brasil, eu vou pegar um argumento de alguém que entenda do assunto, um estudioso, certo? E vou pegar a opinião dele, vou pegar o que ele diz sobre a prisão perpétua no Brasil e vou colocar no meu texto em forma de citação, tá? Então, vocês vão pegar esses argumentos para sustentar a opinião de vocês, tá? Pode ser o que dizem, o que falam a favor, pode ser o que dizem contra também, para vocês irem explicar por que ele é contra. Instaure o debate, problematizando a temática, não deixe de apresentar seu posicionamento. Afinal, o artigo é seu, ele é pessoal, certo? E a conclusão, reforça a sua opinião sobre o tema e fazer a proposta de intervenção social, tá? Que é a resolução ou diminuição do problema. E aí, depois que vocês terminarem o texto, que vocês vão criar o título. Um título interessante que resuma as ideias principais que você apresentou no texto, né? Entregue o seu texto que eu farei a correção, tá, pessoal? Qualquer dúvida, tá? Estamos aqui.